Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre com todos nós e em nossas vidas, irmãos. Hoje, irmãos, estamos aqui para falar a respeito da mulher na igreja. A mulher na igreja. Vamos falar a respeito Paulo falando a Tito. Paulo toca nos assuntos e doutrina Tito a respeito da mulher. Então, irmãos, a gente começa a ler a palavra de Deus e nós vamos chegando em uns assuntos que parece que não tem sentido nenhum. Paulo, irmãos, quando ele escreveu estes assuntos, ele estava ainda dentro de si a lei hebraica a respeito da mulher. Então, nós vamos ler aqui no livro 2 Timóteo. 2 Timóteo, segundo, 1 Timóteo, capítulo 2, Primeiro Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 11, 9 a 15. 1 Timóteo, verso 9 a 15. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modestia na fé, na caridade e na santificação. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo dando estes ensinamentos a Timóteo, falando a respeito da mulher, que a mulher não deve falar na igreja, ela tem que ficar calada. E se quiser ela saber de alguma coisa, pergunta em casa ao seu marido. Então, irmãos, é um assunto muito delicado, que eu já vi pregadores, já vi mulheres no altar e o pregador falando destas coisas. Que a mulher não pode falar, ela tem que ficar calada. Eu pergunto, por que Paulo falou estas coisas? Em que sentido? Aonde Paulo agora, conhecendo Jesus, em que ele se baseou? Porque Jesus não chamou nenhuma mulher para o ministério. Existe, irmãos, algo importante que nós devemos conhecer e saber. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei nem os profetas.
Eu vim cumprir a lei. Jesus, em todos os seus dias, andou na lei. E Jesus, irmãos, obedecia à lei. Ele veio cumprir a lei por nossa causa, por causa de nós, para que nós não precisássemos mais cumprir algumas coisas na lei. Porque a lei, irmãos, ela subsiste. A lei não foi abolida por Jesus. O que foi abolido por Jesus foi o sacrifício. Mas a lei continua. A lei dos 10 mandamentos continua. Esta lei não foi abolida. Jesus não veio abolir nenhuma lei. Como ele disse, eu não vim abrogar a lei, nem os profetas. Jesus não veio tirar a lei. E também não veio tirar os profetas. Quando lá João diz lá que profeta durou até João, aquele tipo de profeta, irmãos. Aquele tipo de profeta. Existe profeta hoje. As filhas de Filipe, irmãos, quando Paulo estava ali, elas não eram profetas. E elas profetizaram a respeito de Paulo. Eu fico pensando, por que Paulo falou isso da mulher? Que a mulher tem que ficar calada na igreja. Ela não deve falar. Como ele escreveu aqui. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Que esteja em silêncio. Então, Paulo aqui, ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E ele continua, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Outro assunto também, irmãos, que eu não concordo com Paulo. Nós devemos, irmão, ter cuidado com o que está escrito na Bíblia. Tem assuntos, irmãos, na Bíblia que é difícil. Então, nós devemos buscar sabedoria em Cristo Jesus para entender, irmãos, estes assuntos. Quando Paulo disse que Adão não foi enganado, mas a mulher, é preciso entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Satanás enganou Eva, Eva comeu do fruto. E ela foi falar para Adão a esse respeito. Adão não observou direito. Não observou. Eu fico pensando que Adão, ele não aceitou logo no início. Mas para que Adão entendesse e Adão aceitasse, ela comeu do fruto na frente de Adão. Eu tenho esse pressentimento. Para que ela dissesse, está vendo, Adão? Eu comi e não aconteceu nada comigo. Irmão, para conceber o pecado, para conceber o erro, tem que ser duas pessoas. Uma pessoa só, ele não comete pecado. Quem pecou mais foi Adão. Ele como homem, porque Deus falou para ele. Deus falou para Adão, não foi para Eva. Eva estava junto, mas Deus dirigiu a Eva, não foi a Adão. Existe um ditado que quando dois não quer, um não briga. E é verdade, irmão. Então, Eva comeu, Adão viu que não aconteceu nada, ele comeu também. Mas quem enganou Adão foi Eva. Por que Adão aceitou? Porque, irmãos, o pecado foi consumado quando Adão comeu. Se Adão não tivesse comido, o pecado não tinha sido consumado. Porque tem que ser dois. Tem que ser dois. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Portanto, Adão concordou com Eva e comeu, e aí o pecado foi revelado. O pecado foi revelado. Porque o pecado, irmãos, só é concebido quando ele é executado.
O pecado sendo concebido, ele gera morte. Quando Jesus disse, se apenas olhar para uma mulher, desejando ela, já cometeu em seu coração adultério com ela. Ele cometeu adultério no seu coração, mas não no corpo. Porque Paulo disse, e qualquer que se ajunta com a meretriz peca. Porque faz um corpo com ela. É união, irmãos. Então aqui Paulo falando a esse respeito. Mas o que me toca aqui, irmãos, é este. E embaixo Paulo diz assim, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Como ela ia cair em transgressão se Adão não tivesse comido? O pecado veio porque Adão aceitou. Então, Paulo, no verso 15, ele diz, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modestia, na fé, na caridade e na santificação. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Eu não sei. Mas Paulo disse que a mulher, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Nós vamos aqui, irmãos, para o livro de Tito, para ver o que é que nós vamos encontrar lá também. Tito, capítulo 2, verso 3 e 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Este aqui eu concordo com Paulo. E todos nós concordamos com Paulo. A serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Sujeita ao marido, irmão, não é ser sujeita, não é ser escrava. A mulher sujeita ao marido não é ser escrava. Tem mulheres que é independente, ela quer ser independente. E o marido também, irmãos, ele tem que ser sujeito à mulher. Os dois irmãos têm que ser juntos, têm que viver junto, concordando um com o outro. É por isso, quando tem filhos, irmãos, se o marido quiser impor uma ordem na casa, não uma ordem ditatorial, mas uma ordem moral, irmão, dentro da casa, é bom que a mulher concorde com ele. E quando a mulher também faz, é bom que o marido concorde com ela. Porque aí Deus opera no lar. Deus opera no lar. Quando os dois concordam, porque está escrito, serão dois em uma só carne. Deus não falou em divisão, um para lá e outro para cá. Serão dois em uma só carne. Porque Adão disse, agora a mulher é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. É uma só carne. Então os dois têm que se concordar um com o outro naquilo que é bom. Também se estiver errado, a mulher não deve concordar com o marido, nem o marido com a mulher. Os dois irmãos têm que viver, têm que concordar com aquilo que é bom para que Jesus se agrade. O casal não pode viver separado na direção da casa. Na direção da casa. Os dois têm que se unir para que Deus abençoe esta casa. Aqui eu concordo com Paulo. Nós vamos lá, irmãos, para 1 Coríntios. Colossenses aqui também fala a esse respeito.
Colossenses, irmãos. Nós vamos percorrer um pouco aqui a palavra. Colossenses, capítulo 3, versos 18 e 19. Colossenses 3, 18 e 19. Vós, mulheres, sejais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Aqui também, irmãos, Paulo dando esses ensinamentos, para que os dois irmãos concordem em uma só. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Para os maridos não irritar contra as mulheres, contra a sua esposa. E os dois têm que viver em comunhão, irmão. Em comunhão. Porque isto agrada a Deus. Um lar que vive em comunhão, um lar que vive em concordância, esposo com a esposa, irmãos, há a bênção multiplicada de Deus sobre esta casa. O pai, o marido e a mulher, irmãos, não é culpado dos erros dos filhos. Não são culpados dos erros dos filhos. O que não deve concordar com os erros dos filhos. Por isso que eu digo, irmão, que muitas vezes nós temos que conhecer um pouco de lei. Nós vamos lá para a Constituição, no Código Penal, nós vamos lá entender estas coisas. Veja só, irmãos, se uma pessoa, se a polícia, ela detém uma pessoa, e se essa pessoa estiver acompanhada de outro, detém essa pessoa, se essa pessoa cometeu um delito, se ele estiver acompanhado de outra pessoa, a outra pessoa também vai junto. Se uma pessoa, muitas vezes, irmãos, há amizades que nos levam à condenação. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa, mas não conhece a vida dele, não conhece o seu procedimento. E muitas vezes se tem amigo, que esse amigo é ladrão, esse amigo é traficante, e a pessoa não sabe que ele é isso. Mas, irmãos, se a polícia pegar os dois juntos, os dois vão para a cadeia. O pastor Valdomiro Rosa, ele tinha acontecido isso com os dois filhos dele. Porque eles estavam em má companhia. Foram presos, irmãos. Foram para a cadeia. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, também em 1 Coríntios, capítulo 14, e versos 34 e 35. 1 Coríntios, capítulo 14. É 14 ou é 14? É 4 ou é 4? Capítulo 14, versos 18 e 19. Verso 34, não é 14. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Aqui, irmão, nós vamos entrar. Paulo falando que é indecente que a mulher fale na igreja. É indecente. Nós vamos ver, irmãos, aquela mulher pecadora que estava na casa de Simão, Jesus estava na casa de Simão, que ela entrou ali e derramou aquele unguento nos pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. E Simão disse, se este fosse profeta, saberia muito bem quem é essa mulher, porque ela é uma pecadora. Se ele fosse profeta.
que não era permitido às mulheres chegar, irmãos. Mas Jesus veio para mudar isso, irmãos. Jesus veio para mudar todas estas coisas, irmãos. Nós vemos, irmãos, que existiam mulheres que sustentavam a obra. E quando Jesus foi para a cruz, aquelas mulheres vieram da Galileia juntamente com Jesus. E elas estavam ali. Quando foi para ir no sepulcro, quem foi? Foi as mulheres, irmãos. Os homens ficaram trancados dentro de casa. As mulheres foram lá. E quando chegaram e falaram para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Mas quem foi lá foi elas. Foi elas que ocuparam o unguento, foi elas que prepararam toda a especiaria para, irmãos, ungir Jesus lá no sepulcro. Não foi os seus discípulos. José de Arimateia, apenas ele pediu o corpo de Jesus, envolveu em um lençol e pôs no sepulcro. Mas quem preparou todas as especiarias foi as mulheres. E nós vemos, irmãos, a coisa muito importante quando Paulo diz que a mulher, irmãos, tem que ficar calada. Que a mulher não deve falar porque é indecente que a mulher fale. Mas nós vemos, irmãos, Débora foi juíza de Israel. Ela foi juiz de Israel 40 anos. Ela julgou Israel. Quem pôs que foi Débora lá? Quem pôs Débora lá? Foi Deus que colocou ela lá. E ela julgou Israel 40 anos. E quando houve aquela guerra com Jobim, que Deus mandou que Débora atacasse eles, que ela falou para Baruque que ele se preparasse para ir contra Jabim. O que aconteceu? Ele disse, Baruque disse para Débora, se tu não for, eu não irei. Se tu não fores comigo, eu não irei. Veja que coisa importante Baruque falou para Débora. Se tu não for, eu não irei. E ela disse, tá bem, eu vou. Mas a honra pelo caminho que tu leva não é tua. Quem matou o rei Jabim foi uma mulher. Foi uma mulher. Que ela entrou na tenda dele, ela deu leite para ele, ele dormiu, ela cobriu ele, e depois ela